Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar de Silvio Santos, um dos homens mais ricos do Brasil. Silvio Santos, o Cenoura Bravanel, nasceu em 12 de dezembro de 1930 na rua Travessa Bentevi, na Lapa, bairro tradicional da zona sul do Rio de Janeiro. Ele é filho de Alberto e Rebeca Bravanel, casal de judeus imigrantes radicados no Brasil. Quando tinha 11 anos, Silvio costumava entrar nos cinemas de graça com seu irmão Léo, com quem manteve uma relação mais próxima. O dinheiro que não se gastava para assistir aos filmes era gasto com balas de figurinhas de coleção. Silvio relata na obra fantástica História de Silvio Santos, escrita por Arlindo Silva, as emoções vividas em sua adolescência. Uma das histórias que chamam a atenção é sobre quando em uma manhã, Silvio acordou com sintomas de gripe, e sua mãe não deixou que ele e seu irmão fossem ao cinema. Ele ficou muito chateado, pediu à sua mãe para que pudessem ir. Porém, ela não permitiu. Nesse dia, esse mesmo cinema pegou fogo, e muitas pessoas ficaram feridas. Primeiro trabalho de Silvio Santos. Em 1946, durante as eleições, Silvio Santos, com 16 anos, teve a ideia de vender capas de plástico para títulos de eleitor nas ruas do Rio de Janeiro. Ao observar um vendedor, ele descobriu o local onde se comprava o material para poder trabalhar com as vendas. A estratégia adotada foi dizer às pessoas que era sua última capa. A tática deu certo, e com isso Silvio teve sua primeira experiência como camelô. Além da capa de plástico para documento, a caneta foi outro material de trabalho de Silvio nas ruas. Ele atuava com esperteza e para fugir dos guardas de rua, trabalhava somente quando eles estavam em seu horário de almoço. Carreira de Silvio Santos na rádio e como empreendedor. A primeira experiência de Silvio Santos em um veículo de comunicação foi como locutor na Rádio Guanabara. O salário era de 1.300 cruzeiros por mês, o que para Silvio era muito pouco se comparado ao rendimento como camelô, que chegava a 960 cruzeiros em um único dia. Com isso, seu tempo na rádio foi de apenas um mês. Silvio voltou a trabalhar como camelô. O tempo de trabalho nas ruas era de 45 minutos, já que ele vendia apenas no horário do almoço do guarda. Então, o jovem aproveitava o restante do seu tempo para ir aos auditórios de programas de rádio. Ele observava a forma de se comunicar de grandes nomes da época, como era o caso de César de Alencar e Heber de Boscoli. Em seus programas de TV, anos depois, Silvio Santos apresentou características inspiradas nos animadores de sua época. Aos 18 anos, Silvio teve que interromper o trabalho como camelô e se dedicou ao exército. Prestou serviços na escola de paraquedistas, em Deodoro. Silvio começou a trabalhar de forma voluntária no programa de Silveira Lima, na Rádio Mauá. O jovem teve diversas vivências com diferentes radialistas, animadores e artistas na rádio. Atuou na Rádio Tupi assim que Silveira foi transferido para a emissora. Depois da Tupi, Silvio foi para a Rádio Continental, que contava com estúdios em Niterói. Nesse período, Silvio pegava a barca de Niterói para o Rio pela noite. Teve a ideia de colocar um serviço de alto-falante na barca com a intenção de fazer propaganda de produtos no veículo. Para concretizar seu planejamento, pediu demissão da rádio e conseguiu um acordo com a loja do aparelho. Contou com a ajuda de Celso Teixeira e de seu irmão Léo. Assim, eles atuaram como locutores nas barcas por meio do serviço de alto-falante. Silvio ocupou o cargo de corretor de anúncios. No livro de Arlindo Silva, o apresentador de TV conta que nesse momento ele deixou de lado o espírito de camelô e começou a explorar seu lado de empreendedor e de negócios. Após as atividades como corretor de anúncios, Silvio abriu um bar e um bingo na barca, que ia até Paquetá. Também se tornou animador durante os jogos nessas viagens. Em 1950, Silvio conseguiu um cargo de locutor em rádio, mas em São Paulo. A assinatura de contrato como locutor na Rádio Nacional, também situada na capital paulista, aconteceu em 1954. Para complementar sua renda, ele criou uma revista, A Brincadeiras pra Você, que continha palavras cruzadas, charadas e atividades de passatempo. Nesse período, também fez shows em circos como animador. Carreira de Silvio Santos na televisão. A carreira de Silvio Santos na televisão se iniciou em 1961. O seu primeiro programa foi o Vamos Brincar de Forca, exibido pela TV Paulista. Após a compra das primeiras horas da programação dominical, também pela TV Paulista, o comunicador deu início ao seu famoso programa Silvio Santos. Em 1965, Silvio estreou um programa nas noites das quartas-feiras pela TV Tupi. A atração contou com os seguintes nomes ao longo do tempo: Festa dos Sinos, Sua Majestade, um Ibope, Cidade contra Cidade, e Silvio Santos Diferente.
No ano seguinte, o programa Silvio Santos chegou a ganhar na audiência contra a atração Jovem Guarda, apresentada por Roberto Carlos na Record. Os altos índices de audiência se tornaram mais frequentes a partir de 1968. Nessa época, o programa de Silvio contava com os quadros Os Galãs Cantam e Dançam, Cuidado com a Buzina, Namoro no Escuro, Casais na Berlinda, e Sua Majestade, a Criança. Em 1971, o apresentador de TV posou para uma das capas de revistas mais polêmicas da história da imprensa brasileira. Na foto, Silvio Santos, por meio de uma montagem, apareceu careca. As vendas atingiram índices históricos. Nesse mesmo ano, se encerrou o contrato com a Globo. Na intenção de ter uma própria emissora de televisão, negociações para a compra de ações da Record foram feitas, mas não obtiveram sucesso. Roberto Marinho, proprietário da Globo, ligou pessoalmente para Silvio Santos e fez a proposta de que o apresentador continuasse mais 5 anos na emissora. Silvio Santos e o SBT. Após vencer a concorrência pelo Canal 11, aberto por General Geisel, Silvio Santos deu início à história da emissora própria. Em 14 de maio de 1976, entrou ao ar o canal Estúdio Silvio Santos Cinema e Televisão, conhecido por TVS. Nesse mesmo ano, o empresário comprou 50% das ações da Record. Na emissora, ele passou a exibir o programa Silvio Santos Diferente, que durou até o fim daquele ano. Ao ar pela TV Tupi, Record e TVS, Silvio consolidou um feito inédito no Brasil. Em março de 1981, o presidente João Figueiredo concedeu 4 canais a Silvio Santos. Oficialmente, nasceu o Sistema Brasileiro de Televisão, a SBT. Na manhã de 19 de agosto de 1981, com a cobertura da solenidade das concessões, o canal de Silvio Santos entrou ao ar para todo o país. No SBT, o apresentador ganhou destaque nacional com programas tais como Qual é a Música?, Porta da Esperança, e Em Nome do Amor. Em 1987, o programa de humor A Praça é Nossa estreou no SBT. Na ocasião, Silvio Santos participou ao lado de Carlos Alberto e relembrou a história que teve junto ao pai de Carlos, o Manuel. O programa Silvio Santos recebeu em 1993 o título de programa mais duradouro do mundo pelo Guinness Book. Na época, o programa completava 31 anos. Negócios de Silvio Santos. O Grupo Silvio Santos é o conjunto de empresas e negócios do apresentador carioca. A história do grupo começa com o registro do Baú da Felicidade, em 1959, que foi a primeira empresa no nome de Silvio Santos. Em 1962, o empresário criou a publicidade Silvio Santos, que, junto ao Baú, se tornou a base do grupo. O Banco Pan-Americano foi um dos grandes negócios de Silvio, mas por complicações financeiras foi vendido para a BTG Pactual. Silvio Santos possui controle acionário da Liderança Capitalização desde 1975, empresa responsável pela telecena. Em 2006, o empresário criou a empresa de cosméticos Jequiti. Esse nome foi escolhido devido à árvore Jequitibá. No SBT é exibido o programa Roda a Roda Jequiti com a presença de consultores da marca e seus clientes. No ano seguinte, Silvio inaugurou o Hotel Sofitel Jequitimar Guarujá, situado na cidade paulista de Guarujá. O investimento foi de 150 milhões de reais. Entre outros negócios do Grupo Silvio Santos estão a CSAN Empreendimentos Imobiliários e a TV Alphaville, que é pioneira na implantação de TVs a cabo no Brasil e responsável pela primeira transmissão em HD do país. A fortuna de Silvio Santos foi avaliada em 1,7 bilhão de reais no ano de 2021, de acordo com a revista Forbes. Assim chegamos ao final do nosso vídeo. Gostaram de saber mais sobre a vida do Silvio Santos? Não deixem de acompanhar o nosso canal para nos motivar a sempre trazer conteúdos de qualidade para vocês.